Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver os exercícios do concurso de Campinas, realizado pela VUNESP no dia 8 de setembro aí de 2019, de professor de ensino infantil. Vamos lá? Foram 5 questões de matemática. Em uma escola, há um total de 800 alunos, dos quais 3/8 estão na educação infantil. Entre os demais alunos, 350 estão no ensino fundamental e os alunos restantes no ensino médio. Em relação ao número total de alunos dessa escola, aqueles que estão no ensino médio representam... Então, começando aqui, 3/8 do total de 800. Então, eu tenho que fazer 3/8 de 800. Então, 3/8 de 800. E toda vez que eu uso essa preposição de na matemática, eu utilizo aqui a multiplicação, tá certo? Então, notem que o 8 está dividindo e 800 multiplicando. Então, eu posso simplificar aqui por 8. Aqui dá 1 e 800 por 8 vai dar 100. Então, vou colocar aqui o 100. Tá certo? E daí vai ficar apenas 3 vezes 100. E 3 vezes 100 dá 300. Então, tá aí dando 300. Então, o que significa esse 300? São 300 alunos na educação infantil. E teve ainda 350 no ensino fundamental. Quanto que vai dar, então, no total? 300 no ensino infantil. E mais 350. Então, aqui, mais 350 no ensino fundamental. Somando isso, a gente chega em 650. Então, nós temos aí 650 alunos nessas duas educações. E ainda tem a parte do ensino médio, que é o restante. E o restante, como que nós achamos? Se o total era 800, basta eu fazer 800, certo? 800 aqui, menos os 650. Então, vou colocar aqui os 650, tá certo? Faço subtração. E 800 menos 650 dá 150. Tá aí, 150 alunos. Então, 150 estão no médio. Só que ele pedia, a relação do número total com esses do ensino médio. Então, eu tenho que fazer uma divisão. Os 150 do ensino médio pelos 800 do total. Vou colocar aqui embaixo até de vermelho para a gente saber, tá? Então, 150 dividido por 800. Então, tá aí. Só que não temos essa resposta, certo? 150 por 800 aqui. Então, a gente vai ter que simplificar. Note que a primeira simplificação que eu posso fazer é cortar o zero de cima e um zero de baixo. Ficou 15 por 80. E 15 por 80, os dois são múltiplos de 5. Então, eu vou simplificar essa equação por 5, tá certo? Então, tá aí o 5. Vai dar igual o quê? 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ficar 3 aqui. Sobre... E 80 dividido por 5 é 16. Então, temos 1 e 6. Então, 3 sobre 16. E 3 sobre 16 está na alternativa A, tá ok? Então, essa foi a nossa primeira questão, tá ok? Vamos para a segunda. Foi feito um levantamento com determinado número de alunos para saber qual vegetal que eles mais gostam de comer no almoço. O gráfico a seguir apresenta alguns dos resultados obtidos. Então, tá aí, 45% batata, brócolis 30%, outros 10% e cenoura. Sabendo-se que cada aluno escolheu apenas um vegetal de sua preferência e que 18 alunos disseram preferir cenoura,
então o número de alunos que preferem batata supera o número de alunos que preferem brócolis em... Então vamos lá. Ele disse que 18 alunos preferem cenoura, que está aqui. Só que cenoura corresponde a quantos por cento? Vamos ver. Já temos 10, com 30 do brócolis, 40, e com batata que tem 45, 85. Então nós já temos 85%. Se o meu total é 100%, resta quanto para a cenoura? Então, para um total de 100, nós temos... Então, eu vou fazer aqui o 100 menos 85%, que é o que a gente já sabe, tá certo? Então, vamos só acertar aqui. Aí, 85%. 100 menos 85 fica 15%, tá ok? Então, aqui está 15%, que é a cenoura. Então, vou colocar aqui os 15% da cenoura. Só que, o que ele pergunta? Já que cenoura é 18, quantos alunos preferem batata dos que preferem brócolis? Ou seja, batata era 45% e brócolis 30%. Qual a diferença, então, entre batata e brócolis? A diferença entre batata e brócolis é exatamente 15%, concordam? Porque eu tenho 45 de batata, 30 de brócolis. 45 menos 30, 15%. Ou seja, é a mesma quantidade de porcentagem de cenoura. Tá certo? Ó, são iguais. E se na cenoura correspondia a 18 alunos, a diferença entre batata e brócolis também é os mesmos 18 alunos que está aqui. Tá ok? Portanto, a alternativa a letra E. Não precisava de muita conta nesse. Tá bom? Vamos para o próximo, nosso terceiro exercício. Uma professora precisa organizar as pastas de trabalho de seus alunos. Considerando que essa professora leva 35 minutos para organizar 3 pastas, então o tempo que ela levará para organizar 27 pastas de seus alunos é de... Bom, é uma regrinha de 3, porque ele te dá 2 situações. Uma situação que gastava 35 minutos para 3 pastas e uma outra situação que vai ser em 27 pastas, quantos minutos eu vou levar, tá certo? Então, vamos montar essa regrinha de 3 aí. São 35 minutos, colocando aqui 35 minutos, correspondem a 3 pastas. Então, coloco 3 aí. Vamos fazer direitinho. E aí, aqui 3 pastas, então nós temos 27 nessa parte aqui de baixo. E aí, x minutos, ok? Então, ficando aqui, x. Multiplico em cruz, tá ok? Então, vai ficar 3 vezes x. 3 vezes x igual a 25 vezes 37. Então, igual 25. Vamos lá. E aí, o que nós temos? Vejam só. Vamos ter x, tá certo? Igual. Nota que aqui, ó, eu posso simplificar o 3 com 27. Então, eu corto aqui o 3, ficando apenas 1. E o 27 eu posso cortar, deixando 27 dividido por 3 é 9. Tá certo? E daí ficou 9 vezes 35. E 9 vezes 35 dá 315, tá certo? Então, tá aí, ó, 315. Bom, só que deram 315 minutos. Ou seja, se deu 315 minutos, teria que estar na minha resposta. O que não aparece na resposta 315 minutos. Ele só aparece em horas e minutos. Então, o que eu tenho que fazer para transformar esses 315 em horas? Vou ter que dividir por 360.
Então, vai aqui, ó, 315 dividido por 60, tá certo? Então, ficando dessa maneira aqui. E aí, o 60 cabe quantas vezes no 315? Ele vai caber 5 vezes. E 5 vezes 60 dá 300. Então, menos 300. Sobrando 315 menos 300, sobra apenas 15. O que significa isso? Que deram 5 horas e sobraram 15 minutos, tá ok? Portanto, alternativa letra E. Certo? Então, esse foi nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto. Em uma caixa, há vários lápis de cor, que são distribuídos entre os alunos de uma sala, de modo que cada aluno receberá o mesmo número de lápis. Se forem distribuídos 5 lápis para cada aluno, restarão 14 lápis na caixa. Porém, não será possível distribuir 7 lápis para cada aluno, pois nesse caso ficariam faltando 18 lápis. Então, o número de lápis que há na caixa é... Olhem só, se vão restar aqui 14 lápis quando eu dividir de 5 em 5, o que acontece? Significa que se eu tivesse 14 lápis a menos, daria certinho para eu dividir por 5. Se eu olhasse isso na resposta, ó, tem que dar um número múltiplo de 5 se eu tirar 14. Se eu tirar 106 de 14, dá 92, que não é múltiplo de 5. 88 menos 14 dá 74, que não é múltiplo de 5. 94 menos 14 é 80, é múltiplo de 5. 112 menos 14 é 98, que também não é múltiplo, e 100 menos 14 é 86, que não é múltiplo. Ou seja, se eu pensasse só nessa parte aqui, primeira do exercício, eu já mataria que era a alternativa C. Mas mesmo assim eu vou resolver para vocês para ver se a gente chega nessa alternativa, tá ok? Então vamos lá. Eu não sei quantos lápis tinham, portanto eu vou falar que eu tenho X lápis, tá certo? Então eu vou colocar aqui X lápis. Só que eu teria que ter 14 lápis a menos para dividir por 5. Então, eu vou colocar X menos 14, tá certo? Então, tá aí, X menos 14. Tudo isso dividido por 5. Então, vou colocar aqui o 5. Tem que ser igual a quem? A outra parte do exercício que ele está falando. Se eu distribuísse em 7, ou seja, dividisse por 7, para cada aluno, nesse caso ficariam faltando 18. Ou seja, se falta 18, eu teria que ter 18 a mais. Portanto, eu vou colocar aqui X mais 18. Tá certo? Então, ficou dessa maneira aqui. Tudo isso dividido por 7. E aí nós podemos tirar o MMC ou multiplicar em cruz. Vai dar na mesma. Então eu vou multiplicar em cruz, que eu acho mais fácil aqui, tá certo? Vai ficar como? O 7 vai multiplicar os 2 que estão em cima. Então vai ficar 7x, tá certo? Então aqui, 7x menos, e daí 7 vezes 14 dá 70, mais 28 fica 98. Ok? Então tá aí, 7x menos 98. Isso tem que ser igual a 5 multiplicando tudo isso. Então vai ficar 5 vezes x é 5x, tá certo? Mais... E aí, 5 vezes 18. E 5 vezes 18 dá 90. Então, tá aqui o 90. E aí, colocamos x para um lado, número para outro. Dando o quê? O 7x desse lado que está positivo continua. Então, fica 7x
menos. Olha lá o 5x que estava do outro lado. Ele vai passar para cá, negativo. Tá bem? Então, 7x menos 5x igual... O 90 estava positivo, continua positivo do lado de cá. Então, tá aí o 90. E o 98 que estava negativo vai passar positivo. Tá certo? Então, tá aí 90 mais 98. Vou colocar aqui o 8, tá certo? 90 mais 98. Fazendo as somas e subtrações aqui. 7x menos 5x. A gente chega em 2x. Então, tá aí 2x é igual. E 90 mais 98 dá 188. Então, 188. Tá aqui. E o 2 que está multiplicando, então, vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual 188, tá aí, 188, dividido por 2. E 188 dividido por 2, a gente chega em 94, que era o que eu já tinha falado lá no começo, tá ok? Então, ficando aí com 94. Alternativa letra C. Então, esse foi nosso quarto exercício. Vamos para o último, tá certo? Fala assim: uma folha de papelão retangular ABCD foi recortada em 2 pedaços, ambos retangulares, conforme mostra a figura. E tá aí pedaço 1 e pedaço 2, sendo que ela tinha 120 de comprimento e o pedaço 1 apenas 30, e o 2 vai ser os 90 faltantes, concordo? E se o perímetro do pedaço 2 é 340 centímetros, então qual a área do pedaço 1? Bom, o perímetro 2 ele fala que é 340. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar aqui os 90, que eu já havia falado para vocês que eu tirei do quê? Do 120 menos 30. E pensar no perímetro do 2. Quem é o perímetro? É a soma de todos os lados, certo? Como eu não sei este lado aqui, eu vou chamar de x. Então, vai ficar 90 mais x mais 90 mais x. Ou seja, esse é o perímetro do 2. Se eu for fazer x desse lado com x desse, eu já vou ter 2x. Então, tá aí 2x. Mais 90 da parte de baixo e 90 da parte de cima. Ou seja, a gente chega em 180. Então, tá aí 180. Tudo isso é o perímetro do lado do pedaço 2. E se esse é o perímetro do 2, ele falava que era 340. Então, vamos aí. 340. E o 180 que está somando vai passar subtraindo. Então, vai continuar 2x igual a 340 menos 180. E aí ficou, então, 2x igual a 340 menos 180. Só que 340 menos 180, isso daqui dá 160. Então, estou colocando aqui embaixo o 160. Tá aqui. E aí o 2, que estava multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, vamos ter aí 160 dividido por 2. Esse vai ser o meu lado x. Então, tá aí. X vai ser igual a 160 sobre 2. Então, 160 sobre 2, isso dá igual a 80. Então, x igual a 80.
Bom, mas não era isso que ele queria, né? Ele queria a área do pedaço 1. E como que eu acho a área do pedaço 1? Ele é um retângulo. De lado 30, tá certo? Tá aqui o 30. E aqui o meu lado, que é a mesma coisa que o x, tá certo? Esse lado aqui é a mesma coisa que o x, que vale 80. E a área de um retângulo eu acho como base vezes altura. Ou seja, a área dele vai ser 30 vezes 80. Dessa forma, então, que eu vou achar a área dele. Então, a área vai ser igual base, que é 30, tá aqui o 30, vezes o 80. E 30 vezes 80, isso dá 2.400. Portanto, alternativa a letra B, tá certo? Então, essa foi a prova aí do ensino infantil, tá ok? Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum exercício, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.